Saudações a todos os meus amigos. Eu venho nessa noite, nesse finalzinho de noite, tá convidando a vocês para ouvir a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E antes da palavra eu te faço uma pergunta. O que devo fazer quando o diabo ele quer nos prejudicar? Vamos ver o que a palavra diz. A palavra de Deus diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus amigos, quando a palavra de Deus diz sede sóbrios, ou seja, temos que ter critérios, temos que ser moderado, ou seja, ser sóbrio é distinguir o verdadeiro do falso. Então, fique atento nisso. Não devemos, meus amigos, temer a cilada do diabo, de jeito maneira alguma, não tema, porque está escrito: toda ferramenta, ou seja, toda arma forjada contra ti não prosperará. Olha o que a palavra diz. Quando o diabo ele quer te atacar, use a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta, toda arma forjada contra ti não prosperará. Meus amigos, devemos ficar atentos ao identificar que por trás de todo o mal, que por trás de qualquer coisa ruim que aconteça na sua vida, está a mão do maligno, está a mão de Satanás. Então temos que ter o quê? Temos que ter critério. Temos que ser pessoas moderadas. Temos que prevenir. É bom todos nós prevenir. É bom ser sóbrio. É bom vigiar. Seja vigilante. Meus amigos, por quê? Porque o inimigo ele nunca vem como um anjo de luz, dizendo eu sou o diabo, eu vim te tentar. Meus amigos, olhe, lembre-se da origem de Satanás. Ou seja, Satanás ele era um anjo de Deus, ou seja, seu nome era Lúcifer, o que significa o que leva à luz. Ou seja, ele era um anjo, né? E pois ele permitiu que o orgulho chegasse e surgisse no seu coração. Ele queria ser igual a Deus. Então, o que foi que aconteceu? Satanás ele caiu na condenação. Meus amados, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos dá uma orientação do orgulho, né? Nos dá uma orientação para que o orgulho não venha habitar no coração, que o orgulho não venha habitar no seu coração, porque olha o que a palavra de Deus diz: sobre tudo o que devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, nosso coração procede todas as fontes da vida. Temos que levar muito a sério, ou seja, a advertência que o Espírito Santo nos dá a cada dia. O Espírito Santo, meus amados, ele sabe que o inimigo ele é astuto. Ele tem conseguido tragar muitas pessoas neste mundo. Você deve conhecer pessoas que surge na vida deles o que? Lutas, tentações. Você deve ter um vizinho ou uma pessoa que você conhece que às vezes passa por dificuldade, pessoas que mentem. Você já deve ter visto várias pessoas que mentem, pessoas que fazem intrigas, pessoas que vivem naquela prova, sabe, aquela luta. Isso aí tá o quê? Por trás disso existe o quê? Existe a obra do maligno. Então não devemos temer, não devemos se acovardar de jeito, maneira alguma. Quando o diabo, meus amigos, surgir na sua vida, lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se que Cristo, Jesus Cristo, ele nos libertou completamente do poder de Satanás. Meus amados, na mente de Deus, do Altíssimo. Ou seja, Satanás já foi derrotado, Satanás já foi vencido. Deus, ele nos recomenda na palavra dele, na sua palavra. Ou seja, olha o que a palavra diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneça firme. Ou seja, quando surgir uma luta, quando surgir alguma dificuldade, lembre-se que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não deve se sujeitar ao diabo, e sim, porque a palavra de Deus diz o que? Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós.
Tiago, capítulo 4, versículo 7. No 8 ele diz o quê? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vocês. Tenha certeza nisso, creia. É um dever, meus amigos, de cada um de nós levantar-se e sair o quê? Sair do cativeiro, sair das garras de Satanás, pois por meio de Jesus você já venceu. Creia nisso, você já venceu o inimigo. Faça neste momento, meus amigos, que o diabo, ele ouça de seus lábios, ele ouça de sua boca: eu sou livre. Diga isso para você: eu sou livre, eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, meus amigos, sabemos que o inimigo, ele realiza suas o quê? Suas terríveis ações, né? Aqui na terra, levando o quê? Levando contendas. Satanás leva briga, mortes, intrigas. Satanás, ele é o pai da mentira, ou seja, quantas pessoas estão caindo na armadilha de Satanás. Então, meus amigos, tem muitas pessoas caindo nessa armadilha. Olha, o diabo só veio para esse mundo matar, roubar e destruir. Mas lembre-se que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Creia nisso. Sabemos agora, meus amados, que Deus, ele criou o quê? Ele criou o céu e a terra. Ele entregou o quê? Esse mundão aqui ao único homem, entregou a Adão. Então ele depois que criou o mundo, ele o que? Advertiu. Ele advertiu o quê? Não coma do fruto da árvore do bem e do mal, o que acarretaria o que? Na morte. Então, apesar de Deus ter advertido, o que foi que aconteceu? Deus avisou. Ao ser tentado pelo diabo, Adão ele comeu do fruto, ele desobedeceu, ele pecou. E a Bíblia nos relata que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, assim, meus amigos, a morte passou a todos os homens. Então, por isso que todos nós pecamos através de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ou seja, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Entendeu? Então, meus amigos, temos que ser vigilantes, temos que ser sóbrios, porque a morte é a natureza de Satanás. Então, desde o princípio, Satanás passou a ter livre acesso aqui na terra, realizando as suas terríveis ações malignas. O pecado cometido por Adão, meus amigos, deu a Satanás o direito de agir aqui neste mundo. Só que todo mal tem um quê? Tem um fim, não é isso? Então, nosso Deus, ele se tornou carne. Ele veio a este mundo aniquilar, ou seja, destruir. Ele veio exterminar o poder do diabo. Então, meus amigos, a Bíblia diz e declara, né? Fará isto, ou seja, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meus amigos, essa foi a derrota de Satanás. O Senhor Jesus, ele destruiu todas as obras de Satanás. Diga glória a Deus neste momento, porque ele já derrotou o inimigo. Então, foi para a liberdade que Cristo libertou. Por isso, meus amigos, Satanás, ele está derrotado. Ele está vencido. Ele não pode ter mais acesso à sua vida. Ele não pode ter mais livre acesso aos seus sonhos, aos seus projetos. Creia no Senhor Jesus, porque o inimigo, ele só veio matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Essa é uma pequena mensagem da parte de Deus. Deus continue te abençoando. Uma ótima noite. Deus abençoe a você. Tchau, tchau.